Começou. Olá. Conseguimos? Conseguimos! Meu Deus! Obrigada! Ai, meu Deus, ainda bem que é com você. Sempre com você as coisas são mais leves. Eu tava Gente, a gente estava tentando entrar e a gente não estava conseguindo. O pessoal que. Eu já tava quase desistindo. Eu falei, poxa, como Não, assim? desistir que nada. Como é que a gente vai desistir? A gente Ah, tem que uma bom. hora para tentar. Linda, boa noite a todo mundo. Desculpem o atraso. Trocamos, né? Boa. Invertemos, né? Eu Invertimos. convidei, a convidada convidou. O que me deixa muito feliz, porque você continua me ensinando, né? Que as coisas não precisam ser tão programadas. Com certeza. Até E, aqui no online eu aprendo com você e vai dando certo, né? e vai dando certo. Isso. Então, bora lá. Bora começar, já que já estamos atrasadas. Já Vamos começar. trocamos aqui os lugares. Depois, Ana, se você conseguir salvar, você salva para as pessoas que não puderem assistir. Certo. Se eu conseguir, tá. Isso vai fazer parte da história que eu vou contar. No final, quando aparece assim a opção salvar, se der, deu. Se não der, porque não era para cima. Eu já consegui. Uma vez eu já consegui, duas eu já consegui. Vamos ver que se hoje eu consigo também. Se for para assessorar, primeiro eu queria lhe agradecer por muito, mas por topar de primeira o meu convite de estar aqui falando de algo que é seu, né? Que é sua história, sua trajetória. Só para eu posicionar um pouquinho, tanto você quanto as pessoas que estão aqui. Eu criei esse projeto chamado Fiando com Camila Marita. E a ideia é que a gente consiga ir costurando e tecendo possibilidades de um fazer que é nosso, de nós psicólogos, fazendo uma partilha, né, do que a gente puder trocar juntos. E sempre vou trazendo sempre temas do caminho. E uma das coisas que mais me ajudaram na minha vida foi encontrar pessoas como você para tecer possibilidades da minha história. Sabe quando a gente compra uma coisa boa, a gente quer que todo mundo saiba onde é que vende, a gente assiste um filme muito bom, a gente quer que todo mundo conheça. É mais ou menos isso que eu quero, né? Eu ter tido acesso a você como profissional e a outros que eu vou trazer também. E falar assim, não, eu quero que todo mundo conheça, que todo mundo escute, que todo mundo tenha a oportunidade também de aprender, sabe? Então, minha ideia é que a gente consiga aí ampliar as possibilidades. Então, minha ideia de trazer o Fiando com Jornadas é que assim, eu aprendo muito com as experiências do outro. Muito, 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 muito. E eu gostaria muito que quem inspirou a minha jornada pudesse contar a sua jornada para que a gente ajude e contribua na experiência clínica de outras pessoas para construírem suas próprias jornadas. Então, a proposta é essa. Eu estou muito feliz. Estava aqui um pouco ansiosa, um pouco nervosa. Eu Meu Deus. imaginei a agonia que você devia estar vivendo. Se eu conheço, se você ainda é como eu conheço. Um pouco menos. Mas, assim, estava assim. Eu falei, meu Deus, é a Ana. Então, com a Ana, eu sei que as coisas vão ser no aqui e agora, da forma que for possível. E eu vou lhe escutar, vou passar a palavra para você. Mas quero lhe agradecer do fundo do meu coração, não só por hoje, mas por tudo que a gente já construiu juntas. Ela foi, gente, a minha primeira supervisora, na época que eu era mais acelerada ainda. A E aí eu mil. fazia RH. E aí eu ia para a clínica escola, num horário fixo, eu atendia a paciente, ela já estava lá na clínica, eu saía. E eu lembro que eu dizia assim, já sei, Ana, próxima sessão eu vou fazer assim, assim, assim. Aí Ana, bem calma, Camila, calma.
aqui não é RH não, aqui não é vaga não para fechar. Tenha paciência. Então, assim, ela, para mim, resume generosidade, amorosidade, né? Trabalhei com ela, a gente fez projeto de vida juntos, quer dizer, né? Aprendi muito com ela e, assim, é em nome disso que eu queria que vocês também continuassem aprendendo. Muito obrigada por tudo. E é isso, vou lhe escutar. Nos conte um pouco sobre a sua trajetória profissional. Me conte aí. Ok, eu vou contando, né? E você também vai fazendo perguntas no meio do Vou caminho, fazer tá? perguntas, por favor. Ok. Bem, então essa trajetória, né? A história da psicologia, ela aconteceu, né? Não foi uma escolha profissional, psicologia. Aconteceu. Eu tinha muito interesse na leitura de psicologia, mas eu não sabia como é que se trabalhava com psicologia. A única visão que eu tinha era da psicanálise do divã. E aquilo eu sabia que não era exatamente o que eu queria fazer na vida. Então eu queria estudar psicologia. Eu gostava muito cedo, muito jovem, adolescente. Eu já fazia algumas leituras. Eu, aos 14 anos, acho, mais ou menos, fiz um curso de análise transacional. Então eu já fazia muitas leituras nesse mundo, nesse caminho. E não enxergava como uma profissão. E na época eu queria muitas coisas quando eu fui escolher minha profissão. Queria muitas coisas. Eu fiz vestibular de várias coisas. E eu terminei entrando em nutrição e fazia nutrição e psicologia em paralelo. Na época podia fazer duas faculdades públicas, então eu fazia psicologia na UFBA e nutrição na UNEB. Entrei também no curso de administração. Só gastei, esse não era público, esse era particular, só gastei meu dinheiro, porque eu fiz a matrícula e nunca fui a uma aula de administração. E resolvi caminhar por psicologia e nutrição. Logo no início entrou até uma pessoa que me conheceu neste caminho aí, Altair. Não sei se ele ainda está nos escutando, mas me conheceu neste caminho. Então eu ficava feito uma louca, com duas faculdades públicas, com horários diversos e assim. Eu faria e seria uma nutricionista, mas psicologia, eu estava estudando psicologia. E daí eu comecei a gostar da danada da psicologia e comecei a ver, enxergá-la como profissão. Comecei a perceber que não era só divã e não era só aquilo que eu conhecia de uma forma. Não existia só psicanálise, existia muito mais do que psicanálise. Então, aí eu comecei a questionar se eu queria realmente a nutrição. Na época, a nutrição que eu encontrava era uma nutrição muito tradicional e eu queria algo assim mais alternativo. Desde os 13 anos eu fazia uma alimentação natural, eu fazia uma alimentação vegetariana. Então, a nutrição que eu encontrei era uma nutrição que não cabia. Eu ia buscar, fui buscar cursos, não tinha muitos cursos. Eu encontrei um curso com uma professora do curso de nutrição da UFBA, mas era uma coisa muito pequena, não se falava, não era essa coisa ampliada que a gente tem hoje, essa diversidade de alimentação, e não havia essa consciência, né? Eu era um extraterrestre que fazia alimentação natural e que fazia yoga na adolescência. Hoje é super normal, aliás, hoje é o que há, né? Mas na minha época, tá na moda, mas na minha época eu era ET. Completamente ET. Mas eu fazia. Eu era ET, fazia. Não, e conseguia ser uma adolescente que vivia o mundo dos normais, dos terrenos, mas tinha minha vida de ET também, em paralelo, né? E daí eu... e daí eu comecei a gostar da tal da psicologia. O que foi que me chamou mais forte com essa tal da psicologia? Me chamou foi o tal do social, desse campo social. Foi o que me sacudiu e me disse, esse lugar é seu, né? E havia na época um projeto UNI, que unia comunidade, faculdade e eram os postos de saúde. Então eu entrei nesses projetos, também comecei a trabalhar como bolsista de iniciação científica com Ana Cecília de Souza Bastos, que foi para mim, que é e foi para mim uma pessoa marcante, completamente especial na minha jornada. E daí a nutrição foi ficando meio assim, sabe? Aquela coisa pesada de ter que ir.
de ter que dividir meu curso aqui. Eu fazia mais, de uma forma mais intensa a nutrição e psicologia, como era um lazer, eu só pegava o mínimo de disciplinas. Daí eu comecei a aumentar aquele número de disciplinas de psicologia, comecei a querer fazer estágios. E é uma coisa que eu recomendo às pessoas, façam estágios diversos, remunerado, não remunerado, porque isso vai te ajudando, isso agrega muito, tanto você conhecer Tá, né, Ana? Em vários isso, lugares. isso, Até para e saber o que a gente não quer, né? exatamente. E experimentar lugares, conhecer pessoas, né? Eu conheci tantos teóricos de livro, tantas pessoas conhecidíssimas, famosas, nessa coisa de fazer 1000 estágios, experimentando. E como você falou, foi a forma que eu encontrei para escolher, né? Para escolher o que eu queria fazer, foi experimentando. Então, o que é que aconteceu? Eu resolvi trancar a nutrição para voltar depois, né? Um dia que nunca aconteceu. Há alguns anos eu até fiquei meio assim pensativa que eu poderia ter voltado, ter feito. Quando a nutrição virou esse boom, né? De moda do fazer, quando essa alimentação, essas diversas modalidades começaram a aparecer mais, eu cheguei a pensar, deveria ter feito, não para ser nutricionista, porque no início eu queria, quando eu fiz a nutrição e fazia a psicologia como lazer, eu pensava, a psicologia um dia vai me ajudar com os meus pacientes em nutrição que tiverem dificuldades, as pessoas que tiverem alguns problemas mais crônicos, obesidade, que precisar trabalhar com o emocional, um dia possa ser que me ajude. E daí tranquei e comecei a fazer vários estágios, comecei a experimentar mesmo, de verdade. E a gostar, né? E a gostar. Isso foi legal que na faculdade me fez ampliar também. Eu pude estar em várias turmas. Não estava só na minha turma, não segui só com a minha turma. Conheci pessoas mais adiantadas, pessoas mais atrasadas. Isso foi ótimo, que eu gosto disso. De ter de ampliar as relações e de ter a liberdade, né? De não ficar sempre com o mesmo grupo, as mesmas pessoas, as mesmas coisas, as mesmas discussões. E daí eu Então, fui por esse... Sim, diga, pergunte. você já ensinou pra gente, né? Que a psicologia não foi sua primeira opção. Você caminhou com duas escolhas, que é uma coisa interessante de se aprender, né? A gente vem hoje muito, a gente que trabalhou para de vida, eu sei que trabalha muito, essa coisa de que tem que escolher uma profissão, tem que ser aquela. E você já está mostrando que não. Você foi, se experimentou em dois lugares e sua alma escolheu para onde ela queria ir. Isso. Foi exatamente assim. E daí, depois que eu consegui, né? Mas isso não foi fácil, não. Quando eu consegui... eu sou difícil de desprender, mas quando eu desprendo, eu deixo lá, deixo, eu me separo realmente. Mas aí, quando eu consegui me desprender e fazer o trancamento, eu pude caminhar muito mais livremente, experimentar muito, né? E experimentando, e como eu digo assim, foi o social que me chamou, que me encantou. Eu fiquei muito triste com as abordagens, porque eu cheguei assim, estudando Freud, achando que psicanálise fosse o amor da minha vida. E quando eu comecei a estudar verdadeiramente, eu vi que não era o amor da minha vida. Era interessante, mas não era o amor da minha vida. Daí fui experimentar abordagens diversas. Não tinha quase nada, gente. Eu falo de século passado, eu falo de milênio passado, né? Não tinha quase nada na cidade. A gente tinha bioenergética, tinha psicodrama, mas eu fui me encantando mais pela analítica junguiana. Das que eu conhecia, foi a que eu mais gostava. Eu gostei na época, mas não tinha nada na faculdade. Na faculdade a gente via psicanálise e via um pouco de comportamental, porque os professores pesquisadores, na grande maioria, eram comportamentalistas. Eram pouquíssimos professores que tinham mestrado, e os professores que estavam começando a fazer pesquisa, que eram Ana Cecília, Virgílio Bittencourt, eles tinham vindo de um doutorado. E
E era assim, né? Era essa configuração. Não existia esse mundo de mestres e de doutores que vocês veem hoje, nem esse mundo de pós-graduação e de cursos e de escolas que você vê hoje, né? De formações, de instituto, era muito escasso mesmo. Então eu descobri que tinha uma professora chamada Vera, e ela trabalhava na UFBA, ela era mais, dava aula em educação, mas ela era da junguiana. Daí eu fui buscar essa professora e fiz grupo de estudo com ela e uma outra colega que se interessava na casa dela. Porque assim, ela nem na época ela nem dava muitas aulas dentro de São Lázaro do curso de psicologia, porque as pessoas privilegiavam sempre os psicanalistas e um pouquinho assim de behavioristas e um ou dois psicodramatistas. Daí, né, eu fui explorando muito a questão da pesquisa, os diversos campos sociais, que meu interesse era muito por adulto, pelo trabalho com adulto, e criança batia na minha porta, estágio, iniciação científica, tudo batia na minha porta. E eu quero trabalhar com adulto. Até que eu abri e disse, vou trabalhar com criança e vou experimentar esse mundo aí. Porque eu gosto de criança, mas não do trabalho com criança, né? Eu acho muito mais complexo, muito mais difícil, muito mais tudo. Eu gosto de trabalhar com quem pode fazer a sua própria transformação. E com criança a gente precisa daquela rede toda para a gente conseguir algum movimento, né? E daí, Perna, que você tem um segundo aprendizado com sua história, né? Você estava conectada com o seu desejo e ainda que não tivesse as possibilidades na sua mão para que ele fosse efetivo, você foi buscar. Então, assim, você foi buscar a professora que tinha condição de lhe dar, pelo menos, assim, o subsídio para a sua construção, né, de conhecimento, na casa isso, dela. Então, assim, hoje a gente isso. tem tudo nas mãos, né? O Google, os livros todos, biblioteca, como você colocou, vários mestres. Eu acho que, assim, eu estou aqui há menos de 20 minutos te escutando, mas claramente já consegui aprender com a sua jornada. E você está começando a contar, né? O lugar de experimentação de vários lugares, se experimentar em vários espaços para além do conforto. E esse lugar de buscar aquilo que você deseja, mesmo que não esteja na sua mão, assim, assim, fácil. Mas Isso. siga. Eu tô curiosa para ver quando é que nasce a psicóloga clínica. Ah, tá. E aí essa professora era fascinante, Vera Rocha, né? Eu morava no Rio Vermelho, ela morava na Graça. Então era esse percurso à noite, tinha que ser à noite. Ela só podia fazer o grupo à noite. Então foi começando isso aí, né? Aí já foi começando esse desejo pela clínica, né? Aliás, eu acho que sempre houve essa vontade com a clínica, porque era o que a priori era o que eu conhecia, era a clínica, né? As outras paixões foram surgindo com o curso de psicologia. E eu fui experimentando, gente. Eu experimentei muito de tudo. E daí, um dia, uma amiga minha, que era minha companheira nessas buscas, que fez também esse grupo de estudo comigo, Cláudia, ela me falou que na turma dela, nós entramos juntas na faculdade, mas como eu fazia duas faculdades, essa amiga começou a ir à frente e eu fiquei mais atrasada por conta de dividir, né, com as duas faculdades. Aí ela me falou que ia haver uma palestra na sala dela, de um grupo ia trazer uma psicóloga que estava vindo que era uma baiana, que estava vindo de Maceió, e que ia falar de uma abordagem que ela achava que era minha cara. Tudo que ela tinha estudado, ela achava que era minha cara. E daí veio essa pessoa e era a Líca Queiroz, né? Que trouxe a Gestalt terapia aqui para a Bahia. Porque até então eu já tinha visto a Gestalt, mas a psicologia da Gestalt clássica, com uma professora que era filósofa, então ela trazia muito mais a filosofia do que o encanto, né? O encanto da clínica, o encanto da prática. Ela trazia mais aquela coisa árida
da teoria da Gestalt. E quando eu assisti Lica Queiroz falava do que eu penso, do que eu acredito, do como eu vivo. Né? Eu disse, pronto, é isso aí que eu quero para minha vida. Já descobri, eu quero estar ali com a Ana Cecília fazendo pesquisa e quero estar aqui fazendo esse trabalho com Gestalt terapia. Vamos procurar. Mas não tinha, né? E daí, tempos depois, essa professora, Lica, veio. Ela era da Federal de Alagoas, ela foi transferida para cá, para a UFBA. E daí eu comecei a fazer o estágio específico com ela. E aí foi que nasceu mesmo a clínica. Mas o social não apagou, né? Não foi embora. A organizacional na época também, né? Não dentro de empresa, mas a coisa do treinamento, da seleção. Eu já tinha feito estágios nessa área e gostava. E queria uma pós e procurava uma pós Na época, gente, também não existia esse mundo de pós, né? Não existia nenhum mestrado em psicologia aqui em Salvador, nem e nada que se aproximasse. O que mais se aproximava era o do ISC, né? De epidemiologia, era o que poderia se aproximar, assim, se encaixando, se aproximava porque eu trabalhava com a pesquisa com a Ana Cecília e a gente trabalhava lá dentro do ISC, então isso me fazia me aproximar. Então, na época, o que eu achei de mais próximo foi fazer uma especialização em psicologia organizacional, porque me fazia trabalhar com grupo, me abria mais para esse campo que era, e fazia também com Lica, comecei a fazer também com Lica, o de Gestalt terapia, que na época me fazia olhar melhor para a clínica, para os trabalhos em grupo, mas de um outro foco. E a de organizacional me ajudava a ter um olhar de uma outra ordem mais de gestão, de grupos, de coordenação, me ajudava mais no social. Né? E eu fui caminhando nesses mundos, experimentando e fazendo. E me surgiu um estágio na Sociedade Pestalozzi, em Camaçari. Eu fui fazer esse estágio, que foi o meu primeiro emprego. Com esse estágio, eu fui... Logo que eu estava próximo de me formar, a diretora da instituição me avisou, olha, assim que você se formar, porque teve um momento que eu não conseguia mais, como era Camaçari, eu não conseguia mais ir para o estágio. Com essas 1000 coisas fazendo, não conseguia ir para o estágio em Camaçari, mas ela disse, quando você se formar, você vem para cá, que você vai ser nossa psicóloga. E assim foi. Quando eu me formei, eu fui para lá. Em alguns dias da semana eu estava lá. E foi aí que eu comecei, né? Eu trabalhava em Camaçari, na Sociedade Pestalozzi. Continuei na pesquisa com a Ana Cecília. Aí já não dava mais para ser... não dava mais para ser estudante, né? Iniciação. Eu comecei a fazer o trabalho já como voluntária e comecei a atender na clínica também. Ficava nesse mundo. Eu morava no Rio Vermelho, trabalhava em Camaçari, A fazia pesquisa. estágio, a pesquisa e atendia. Isso, Tudo ao mesmo exatamente. tempo. Tudo ao mesmo tempo. E ainda vai melhorar. Eu ainda vou chegar mais à frente, ainda vai melhorar. Porque não, mas a cidade não engarrafava como engarrafa hoje, né? Sim. Não tinha essa coisa, esses 1000 engarrafamentos. Depois surgiu trabalhar na Sociedade Pestalozzi aqui também em Salvador, que era em Itapajipe. Depois eu fui selecionada num processo de seleção no Projeto Axé e fui trabalhar no Projeto Axé. E eu fazia isso tudo, né? E no Projeto Axé era fascinante. No Projeto Axé eu trabalhava... O início do projeto era um trabalho com sexualidade, mas depois eram quatro psicólogos coordenados por um psicodramatista que era um médico, era um psicoterapeuta. E a gente fez muita coisa legal lá nas instituições, né? E eu trabalhava numa instituição com crianças pequenas,
as menores e trabalhava com os adolescentes. E a gente começou com a temática de sexualidade, porque os meninos estavam precisando muito por conta da gravidez precoce, por conta das doenças sexualmente transmissíveis. Depois foi ampliando e a gente começou a fazer, trabalhar dentro de outras ordens, de outros campos. Foi muito legal, muito interessante. E daí teve uma época que eu começava o dia em Camaçari e terminava o dia em Tapajipe. Era perfeito, perfeito. Não tinha engarrafamento. Se fosse hoje, era impossível. Se fosse Impossível. hoje não dava, hoje era impossível. Mas eu Porque amava isso aí, sabe? Amava isso aí. o que eu tô Diga. encantada é que entrou na psicologia, né, na hora da escolha de nutrição, querendo algo social, e você encontrou, né? Assim, quando você fala, comecei a trabalhar no Projeto Axé, se você tivesse costurado isso no início, você não teria noção do como casou. Você fez Isso, exatamente aquilo que você queria, né? Se eu pensar, exatamente. se a gente perguntar, Camila, você está trazendo as coisas muito fluidas, claro, porque é uma narrativa, né, da sua história. Mas se eu te perguntar assim, qual foi a sua maior dificuldade no início, quando você começa a iniciar o fazer clínico? Qual foi a sua maior dificuldade? A timidez foi a maior dificuldade. A minha timidez foi a maior dificuldade. Mas eu fui em frente. Me lembro assim, os primeiros atendimentos era muito difícil, era muito difícil. Eu atendi um rapaz que ele ficava assim pra mim. Mas era um rã de paquera, sabe? Não era um rã, era um rã assim de paquera. E eu, a profissional, né? Pra mim foi a timidez, porque eu era muito tímida. E eu achei que trabalhar com psicologia, ó, imagine, eu só com aquela pessoa vai ser muito tranquilo, né? Daí lá vou eu pro social, trabalhar com grupos, trabalhar com palestras. Depois de um tempo, lá vou eu virar professora, né? Lá na sala de aula, falando para não sei quantas pessoas. Para mim foi isso, né? Fazer Agora, você live, né? Agora com a pandemia, fazer a primeira live quase que eu morro, mas sobrevivi. Que agora faço agora tá tão tranquilo, né? Que a gente não entrava e eu, calma, que vai dar tudo certo. olha, mas calma, é uma palavra de ordem para você, né? Então, essa dificuldade foi a timidez, que na verdade me parece que é algo que ele arrasta até hoje. Você trazendo assim, Mila, eu vou tímida mesmo. Vou, vou, sou eu, né? Foi uma das coisas que eu aprendi em terapia. Que eu ficava arrasada, mas eu vou ficar vermelha. Mas aí depois eu descobri que eu ficava vermelha de qualquer jeito. Não precisava nem estar tímida, bastava alguém olhar pra mim que eu já estava vermelha. Já era É a natural, então reação do seu pronto. corpo. Então pronto, vai, é assim mesmo. Quem Então, foi assim, eu te Ana? digo isso. Assim, tá bom. O maior foi a timidez. Mas assim, eu vou te dizer, escolher a abordagem, né? Porque nenhuma inicialmente, como eu falei, me encantava. A analítica foi me encantando, mas não me preenchia. Quando eu encontrei a Gestalt terapia, encaixou assim, que eu, sabe, encaixou, me fez, me fez assim, dar uma guinada na minha vida. Ter encontrado uma abordagem que se encaixasse totalmente comigo. Então, aquele momento ali me deu uma guinada na vida, eu te digo. Com certeza. Eu vi que, assim, que eu poderia estar na abordagem e podia fazer de tudo. Tudo que fosse me interessando. E sabia que um dia eu ia precisar fazer maiores escolhas, né? Porque não dava para viver como eu vivia, com mil coisas ao mesmo tempo. Uma coxa de retalhos, né? Uma verdadeira coxa de retalhos, como diz a Cora Coralina. Agora, você, me pareceu, veja se eu estou errada, no início da sua fala, assim, que você já tinha muita consciência de você, pessoa, dos seus valores, do que você gostava. Quando você fala assim, Mila, eu já tinha alimentação, mesmo que não fosse uma coisa normativa socialmente, você já tinha, assim, uma conexão com a anemia, pessoa, ainda Sim, que você estivesse costurando a profissional. Eu acredito, aí você vai me dizer se eu estiver errada, que isso possa ter apoiado na hora de fazer as escolhas, de abandonar algo para ficar com algo. Quando você fala assim, eu encontrei minha abordagem, me parece que você encontrou algo que encaixou com aquilo que já é seu. Faz sim, sentido o que eu estou trazendo? faz total sentido.
total sentido, porque eu comecei a fazer alimentação vegetariana aos 13 anos. Eu comecei a fazer, ninguém me disse faça. Eu comecei a ler, comecei a me interessar e comecei a ver que era uma coisa importante, que fazia sentido para mim. Eu comecei a fazer. Meus pais fizeram na época junto comigo, minha família fez junto comigo, com a história, né? Vamos fazer, mas ninguém permaneceu, só eu, né? E a yoga, eu também fui fazer yoga. Ninguém me disse faça yoga, vá fazer yoga. Muito pelo contrário, yoga, que coisa, né? Eu só ouvia assim, nada que me incentivasse, muito que me. Para uma adolescente, eu acho sim que com certeza eu já tinha meus valores bem orquestrados, né? Para fazer essas escolhas que não era assim dos meus amigos. Eu não andava, o meu grupo de amigos não fazia yoga. O meu grupo de amigos não fazia alimentação vegetariana. Meu grupo de amigos era completamente normal, né? Normal, entre aspas. Era de adolescentes normais, né? Era de jovens que viviam o que se vivia na época, né? O que estava na moda na época, como se vivia na época. Não. Hoje falar de alimentação vegetariana e de yoga é uma coisa tão tranquila, né? Mas na época não. Na época era de olhar assim, achava que eu era doente. Você tem algum problema? Que você não pode comer isso aqui? Não tenho nenhum problema. É opção. Então, com Porque certeza, a minha construção pessoal já me permitiu fazer essas escolhas. não é que as escolhas não foram difíceis de serem feitas, eu não estou nem trazendo isso. Mas eu acredito que quanto mais fidelizado com aquilo que é nosso, enquanto o que eu desejo, o que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que eu não quero para mim, isso vai arrumando as possibilidades de fazer escolhas mais assertivas. Porque é assertivo a favor do que é nosso, do que nos cabe. E acaba até atraindo as coisas, né? Você acabou até atraindo o próprio projeto Axé, que tinha tudo a ver com o que você queria. Veja se faz sentido. Porque Não, e assim, o do Projeto Axé foi fantástico, a forma que eu entrei no Projeto Axé. Uma amiga minha tinha deixado o currículo lá e ela foi selecionada. Uma colega minha de faculdade. Só que ela tinha casado com um americano e ela estava indo morar com ele nos Estados Unidos. E me disse: você não quer ir lá no meu lugar e perguntar se você pode fazer a seleção no meu lugar? Eu disse: isso nunca vai funcionar. Ela: não, vai, experimente. Aí eu fui e me botaram lá na seleção. E eu fui selecionada. Foi desse jeito, porque eu não tinha, eu queria muito, mas eu não estava ligada em processo seletivo. Quando ela me falou que tinha feito, eu disse: ai, eu devia ter feito. Ela: não, você vai no meu lugar. Você vai com seu currículo, vai com o meu, e você diz isso. E eu fui. Fui com o currículo dela e mostrei. Aí eu disse: então eu posso deixar o meu e fazer no lugar dela? Aí olharam para mim: pode. gente, é sério, eu fico encantada. Porque parece que quando eu convido a pessoa, gente, eu convidei, mas eu não sabia nada da história. Estou aqui com vocês aprendendo com ela. Porque, para mim, histórias reais são fascinantes. Melhor do que qualquer filme. Tem gente perguntando aqui, Ana. Larissa perguntou. Para você, alguma outra ciência ou terapias são importantes para complementar a sua prática clínica? São ou foram, né? Ah, sim, eu acho importante. Eu gosto de estudar de tudo. Como a abordagem que eu escolhi me permite ver o ser como me permite não, me leva a ver o ser como a sua totalidade. E trabalhando dentro do método fenomenológico existencial, eu posso utilizar todas as ferramentas, todos os recursos. Então eu já fiz a formação em dinâmica energética do psiquismo. Esse ano eu ia começar a da biossíntese, mas eu não pude ir para o primeiro módulo, e daí eu vi que ia ser um ano que eu não ia poder me comprometer em finais de semana com a biossíntese, com a formação não fiz, mas está no meu projeto. Comecei a fazer uma formação em logoterapia, e vou me interessando por tudo, né? Mas sigo dentro do meu eixo, do eixo da Gestalt terapia, estudo a Gestalt terapia, mas tudo que possa me aprofundar mais, eu,
eu não descarto, né? Estudar, teve um período que eu estudei, eu estava conversando até outro dia com Tainan, que está estudando, ela pode estar aí também, que está estudando mitologia, teve um período que eu estudei mitologia. Então, tudo eu acho importante, que tudo que leve a você ter um maior conhecimento sobre o ser humano é importante você estar agregando. E principalmente os assuntos que têm mais a ver com os seus clientes, né? As temáticas que têm mais a ver com a sua clientela. Eu acho importante você estar se aprofundando. Eu tenho dito para algumas pessoas que a minha música do ano é aquela que é cantada por Leila Pinheiro, né? De afinar o instrumento. Então, tudo que possa, o Serra do Luar, que fala do instrumento, afinar o instrumento de dentro para fora e de fora para dentro, né? Esse tem sido o meu mantra nesse ano de 2020. Então, tudo que você possa afinar o seu instrumento é bem-vindo. Olha só, eu aqui nesse mundo virtual, você que me conhece e outros tantos, né? Eu não gostava, eu além de não saber, eu não gostava. Era uma coisa que eu não tinha contato nenhum. Eu nunca tinha entrado no Orkut, no Facebook, no Instagram. Nunca tinha tido uma conversa online com ninguém. E olha eu agora aqui no Instagram, atendendo, dando curso, fazendo live, tudo no Instagram. Tudo no online, né? Aprendi a entrar na sala do Google Meet, nunca ia imaginar. No Zoom, nunca ia imaginar que eu fosse um dia aprender isso. O ano passado, retrasado, meu filho tinha feito um Instagram para mim. E ele olhava, ele que entrava, ele que acessava, dizia assim: mãe, fulano tá querendo entrar. Você conhece fulano? Aí eu ia lá, olhava a foto. Conheço, pode entrar. Então, assim, era nesse nível, né? Meus e-mails, eles se acumulavam, porque eu só entrava assim, não, tem uma vez na semana eu paro para olhar e-mail. Nesse nível, meu contato com o virtual. Então, é necessário a gente estar o tempo inteiro se reciclando, se reprogramando, se reorganizando de acordo com as necessidades do mundo, do cliente, da vida, né? Se afinando, como diz você, né? Nesse afinar, de dentro para fora e de fora para dentro. Mas você vê, né, Ana, que a mesma Ana que iniciou a trajetória dela e essa que está aqui hoje, depois de muitos anos, ela tem esse tema, né, do experimentar-se. Isso é uma coisa isso já me encanta pelo que você é, naturalmente. Mas conhecer um pouco da sua história me faz se encantar mais ainda por conta da sua conexão com o lidar com o risco. Vamos, tem que ir, bora. Assim, mesmo Isso. ainda tateando, mesmo ainda não tão íntima desse instrumento, eu assim, é admirável. De verdade. Eu tô falando, não é uma forma educada, acredito que todos que estão aqui escutando devem também ficar admirados, ensinando a gente, né? Eu também, eu sou do meio virtual, mas estar aqui também para mim é um desafio, nessa coisa do ao vivo, da exposição, né? Numa escala muito ampla. Então, assim, lhe escutar me inspira mesmo, de verdade. E tem a ver com uma pergunta que eu ia lhe fazer. A gente Pode só ser? tem 5 minutos. Eu fui olhar agora a hora, por isso que eu desviei meu olhar. A gente Então só tem 4 minutos. eu vou fazer duas perguntinhas. Tá. Vou fazer uma pergunta legal, assim, que você pode se fazer. Se você pudesse fazer uma ligação para você mesma, quando iniciou a jornada no fazer clínico, qual conselho você se daria? Ai, vai mesmo. Vai fundo. É isso aí. Não tenha medo, não. Vai em frente, que é isso aí mesmo. Experimente. Tenha coragem, né? Tenha coragem. Tenha flexibilidade. Escute. Procure as pessoas que você tem afinidade, que você admira e que você tem afinidade para estar junto, tanto junto como uma aprendiz, como uma parceira de trabalho, né? Eu fiz isso, eu encontrei algumas pessoas muito legais e ainda encontro pessoas muito legais. Eu digo assim, o universo me favorece muito, sabe? Eu não tenho dificuldades nenhuma nesse campo do trabalho. Quando uma porta fecha, outras vão se abrindo. E é incrível. E é incrível.
Graças. Agradeço muito. Então, você decidiria isso. Aí eu vou pedir, já que a gente só tem pouco tempo e todo mundo aqui veio ouvir. É uma pena que a gente teve menos tempo do que o que a gente tinha programado, mas foi tão especial quanto. Queria, assim, eu fiz esse Instagram pensando muito no jovem terapeuta, no terapeuta que está começando na clínica e que, como a gente, como você começou, como eu comecei, a gente tem nossos medos, a gente tem nossos receios, apesar de ter muito desejo por aquilo que a gente se propõe. É sempre difícil começar e adentrar no campo do mistério, né? E aí eu queria pedir para você que tem um caminho, né, e tem uma forma muito linda de viver a vida e o fazer clínico, né? Qual conselho você daria para essa pessoa que está iniciando hoje a jornada dela? Para que, nesse momento, né? O que você diria para ela? Para Uma apoiá-la, pessoa né? que quer o caminho na clínica. Isso, isso. Isso. Então, assim, se capacite, estude, faça sua terapia, procure o seu trabalho com supervisão, né? Se tiver difícil financeiramente, procura os serviços gratuitos, profissionais que tem tanta gente que negocia tão bem, né? Se tá difícil fazer uma supervisão, procura também dessa forma, negociando, ou monta um grupo de estudo e vai estudando e persista, porque a clínica ela é demorada, mas ela é totalmente possível, né? Ela é totalmente possível, mas você precisa montar esse alicerce. Não se iluda, você precisa montar esse alicerce, porque a gente trabalha com algo que é muito sutil, né? A gente, na Gestalt, a gente fala muito do campo e o campo é muito forte no processo da clínica. A gente, em todos, né? Mas a gente está falando aqui da clínica. É importante você estar investindo e você vai conseguir. Então, enquanto você está nesse processo de investimento, é importante você também se aliar a outras áreas da psicologia, ou algo mais que você saiba fazer, algo que você goste e saiba fazer, que possa te ajudar também financeiramente, para que não haja uma ansiedade tamanha no processo da clínica, porque no início ela demora. Precisa ter coragem, persistência, vontade, amor, né? E o querer é necessário, mas é possível. É possível, eu vejo tantas pessoas trabalhando com a clínica e vivendo da clínica. Ninguém vai ser milionário com a clínica, nem vai ser rico, né? Depende do ponto zero de onde você parte, né? O ganho, mas é possível você ter uma vida confortável e digna com a clínica. E se você é uma pessoa que ama várias coisas como eu, esteja na clínica e invista também nas outras possibilidades. Mas cuide desse tripé, né? Da capacitação, do estudo, da sua psicoterapia, do seu autoconhecimento e do trabalho em supervisão. Em estratégias de grupo, em estratégias de negociação, em serviço gratuito, mas não deixe de trabalhar com esse tripé não, porque isso é importante para o seu campo, é importante para a estrutura e para você estar organizando mesmo esse caminho, essa jornada, né? Assim, o processo do autoconhecimento é contínuo, gente. É contínuo. O processo da aprendizagem também é contínuo. A gente não fica pronta nunca. A gente está sempre se aprontando, sempre crescendo, aprendendo, reaprendendo, vivendo e revivendo, sempre recomeçando. Seja flexível. Eu fico encantada. Mas é isso. Eu acho que das suas dicas, o que fica mais claro pra gente, assim, é a ideia de que não tem nada pronto mesmo e que a gente vai precisar se experimentar. Se eu fosse resumir o que eu aprendi aqui, mais uma vez, com a leveza e potência que você tem, é isso, né? Se experimentem e vão. Insistam, persistam. E assim, dá certo. E tenham paciência com o tempo das coisas. Isso que você traz E eu, assim. e eu quero te agradecer, né? Agradecer muito isso. Ah, eu acho que a gente tem um tempinho ainda, né? Porque a gente entrou depois. Mas você não tem uma live 7? Tenho, mas começa com minha companheira, minhas companheiras, vai começar com Leonor e com Cíntia, e eu chego, eu entro. Então dá pra gente ir terminando aqui e eu entro lá. Então eu quero te agradecer muito, né?
A gente nunca mais tinha se visto, né? Faz tempo que a gente, assim, a gente não se via, não conversava, não se encontrava. E assim, muito, muito feliz por te ver, por te encontrar, pelo convite, né? Muito, muito grata mesmo. E por saber que eu faço parte dessa jornada, né? Da sua jornada. E você também faz parte da minha jornada, né? Nos encontramos em alguns momentos no espaço universitário, acadêmico, né? Em É, estágio, em sala de aula. Então, líder da sala, da turma. eu A era essa líder pessoa. toda organizadinha, toda, no primeiro dia de aula, me entregou o telefone, nome, tudo. Isso. É, eu fico emocionada, mas de fato tinha que ser você a primeira mesmo para fiar comigo sobre jornadas, porque eu demorei para entender, mas foi a que me ensinou que na clínica não precisa pressa, não adianta pressa, não é pela pressa, muito pelo contrário, ficando aqui agora, esperando o tempo das coisas. E assim, relacionamos nossos caminhos algumas vezes, né? Na clínica, no projeto de vida, agora aqui no meio online, né? Então Que a gente continua linda! traçando nossos caminhos. E você mais uma vez me ensinou, né? A sair do lugar de ordem. Estamos aqui. Eu te convidei, mas eu estou aqui como convidada. Então, assim, chega a ser assustador para mim. A força que tem o seu encontro na minha vida, que até continua me ensinando, até mesmo que seja pela energia, pela sincronicidade. Então, assim, gente, ouçam tudo que essa mulher falou, porque ela fala de um lugar de experiência. Como eu coloquei no meu feed, todas as pessoas que me ensinam na prática, não é pelo que elas falam, não é daqui para fora, é daqui para fora. E tem força quando a gente fala do lugar de experiência. Toca, né? E eu queria muito que vocês pudessem também escutar e perceberem isso que eu estou trazendo para vocês. E que não importa tanto o tempo da live, o que importa é a potência do que ela de fato, só por existir, já consegue traduzir. Muito obrigada mesmo por tanto e por tudo. Eu Obrigada. demorei, eu demorei, mas eu E, aprendi. e eu agradeço as pessoas todas, né? Eu vi aqui apareceu tanta gente que eu não vejo há tanto tempo, tanto recadinho bonito. Olha só, Mariana Pedreira, quanto tempo. Tabata eu vi passando aqui há um tempo. Tanta gente, todo mundo, muita gente legal. Não dá para falar todos, que a gente não vai ter tempo. E eu também não consegui ver todos, mas muito bom ter vocês escutando a gente, né? Senão a gente ia estar falando só pra gente, né, Camila? Para mim mesma seria muito bom. Mas meu desejo era poder te fazer, né, ouvida por muitos. Porque o ganho é um ganho coletivo. Quando a gente tem a possibilidade de fazer pessoas como você ser escutadas por mais e mais pessoas. E minha ideia nesse convite de Fiando com Jornadas é poder oferecer para as pessoas um tanto do que eu pude, né, aprender na minha trajetória e na minha jornada. E agradeço mais uma vez, minha linda. Te Um beijo agradeço. para você. Um beijo. E eu vou aqui mexer dos botõezinhos para gravar esse negócio, viu? Certo. Sigamos tecendo. Um beijo a todos que estão aqui. Um beijo. Beijo, beijo. E sucesso nessa jornada de jornadas. Obrigada, minha linda. Obrigada. Um Obrigada. beijo. Um Tchau. beijo.